O tema dessa noite é hora de pedir. Como é que é o tema? Hora de pedir. Há hora para todas as coisas. A Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo basicamente para tudo. Debaixo da terra, debaixo desse sol que nos ilumina, há tempo para todas as coisas. Para tudo. E eu creio fielmente que esse tempo que você está vivendo hoje seja o tempo propício para você pedir. Existe uma regra e essa regra é clara, e preste atenção que se você não entender a regra, nada do que eu te fale depois vai fazer sentido para você. A regra é simples: só recebe aquele que então preste atenção, nada acontecerá na tua vida se não partir de uma palavra, ou de uma frase, ou de uma exclamação de você até Deus. Quando você olha para o lado e você vê pessoas recebendo, todo mundo recebendo, e quem sabe você se questiona por que você não recebe, quem sabe a primícia que falta na tua vida é essa: obedecer à regra áurea, a regra básica para que algo poderoso aconteça na tua vida, e é a regra do pedir. Essa é uma promessa que Deus colocou na vida do ser humano, presta atenção, e não é na vida do crente, e não é na vida daquele que vem na igreja, não é na vida daquele que tem fé, mas essa é uma regra universal que engloba todo mundo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 7, e no versículo 8. Escute como Deus abre o leque e a oportunidade para que você tenha a tua vida mudada. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 8, ele diz o seguinte: pois todo, ou seja, todas as pessoas, qualquer indivíduo, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Presta atenção quão poderoso e quão inclusivo Deus é. Ele está dizendo que indiferente de quem você seja, presta atenção que isso é chave, daquilo que você tem, indiferente do nível que você está, indiferente daquilo que você possui, a regra funciona para todo mundo. Quem pede, recebe. Se quem pede recebe, automaticamente quem não pede não pode receber. Quem sabe você é aquela pessoa que fica olhando para o lado e vê todo mundo recebendo e nunca chega a tua vez. Porque a primeira coisa que você tem que atentar para receber qualquer coisa é o pedir. Billy Graham escreveu uma frase e ele disse o seguinte: nos céus estão todas as respostas das orações daqueles que nunca fizeram. Ouça, eu vou repetir para você: lá no céu está as respostas de todas as orações de homens e mulheres que nunca fizeram. Em outras palavras, significa que o céu está forrado, farto, cheio, pleno de tudo aquilo que o ser humano precisa. O que está faltando é de gente para pedir, para que Deus possa liberar na sua vida aquilo que Ele já prometerá na sua palavra. Quem pede, pode receber. Imagine você, que você tem a oportunidade de viver uma mudança, um câmbio, uma transformação. Como diz o tema desse evento que nós vamos lançar: mudança, o novo começo. Como que você pode viver essa transformação? Como que você pode sair do patamar que você está hoje? Como você pode, quem sabe, romper cadeias, quem sabe atravessar muralhas, destruir barreiras que te impedem de ser feliz? Como que você alcança isso? Quem sabe você tem na tua mente que eu preciso de uma oração, quem sabe eu preciso de uma unção, quem sabe eu preciso de uma promessa, quem sabe você planeja e você tem tantas coisas dentro de você e você esquece que a base para que você possa experimentar
aquilo que Deus tem para você se resume a essa palavra que contém 5 letras: pedir. Quando você pede, você está se prontificando. Você está dizendo: olha, eu estou apto, eu desejo receber alguma coisa, aquilo que está no teu coração. Quando homens e mulheres buscam de uma hora para outra a mudança da sua vida, o primeiro passo é esse, é o passo de pedir. Quero mudar, quero receber, quero ganhar, quero alcançar, quero namorar, quero noivar, quero casar, quero aumento, parte do pedir. O que você coloca depois é aquilo que está dentro do teu coração. Presta atenção, porque eu não estou dizendo que o pedir simplesmente te garante algo. Eu estou dizendo que o pedir é o primeiro passo para alcançar o algo. Se você não compreende isso, possivelmente você está esperando algo e não deu ainda essa primeira arrancada, que eu diria que seria a arrancada mais fácil. A mais importante de todas é quando você para e você compreende: esse é o tempo de pedir. Há um texto na Bíblia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: 1 Crônicas 4, 9 diz, e Jabes, eu só vou ler a primeira parte, e diz: Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Essa é a história de um homem que foi marcado para ser um fracassado. Há algum tempo atrás eu ministrei sobre Jabes, e eu me recordo como se fosse hoje. O tema era nascido para vencer. Eu não sei quantos de vocês têm uma memória bíblica que nem a minha, mas o tema era esse: nascido para vencer. E eu compartilhei com você conceitos de Jabe, que ele foi expulso e depois o pessoal foi lá chamar ele, e ele liderou e ele venceu e Deus mudou a vida dele. Mas hoje eu quero compartilhar com você essa história de um homem que entregou a sua vida para Deus, a ponto de Deus mudar não somente o seu futuro, mas Deus pôde mudar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Jabes descobriu, escute, como poderia ter a sua vida transformada apenas com uma única palavra: o pedir. Jabes é o protótipo do homem natural, do homem do século 21, do homem terreno, assim como eu e você. Nascido no meio do pecado, nascido no meio da dor, nascido no meio do sofrimento, nascido sem expectativa nenhuma, possivelmente o pior dos piores, quem sabe alguém que foi marcado realmente para viver mal. E é assim que muitas vezes o ser humano se imagina, nascido para dar errado. Porém, a Bíblia fala que Jabes teve a sua vida transformada a partir de um pedido que ele fez. Escute, eu não estou falando para você que Jabes jejuou 50 dias, eu não estou falando para você que Jabes leu toda a Bíblia, eu não estou falando para você que Jabes parou e se absteve de uma série de coisas. Eu estou mostrando para você, e o que eu quero que você entenda é que Jabes teve a sua vida transformada somente através de um único pedido, e esse pedido desencadeou na vida dele aquilo que ele jamais havia imaginado com a sua mente. Mas para que você possa entender esse conceito, você precisa compreender aquilo que diz o texto. Diz que sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: portanto com dores de luz eu te dei. Jabes foi alguém que foi marcado desde a infância por tudo aquilo que era o pior da terra. Quando você pega o nome de alguém, e eu quero que você entenda isso, você basicamente está colocando nele a natureza dele e a identidade dele.
Quando você olha para mim e você fala o seguinte: ele é o pastor Guilherme, eu não conseguiria me chamar Carlos. Tudo bem com os Carlos, mas a minha cara não é a cara de Carlos, verdade ou não? Ei, meu nome é José, você não consegue ver a minha cara como José. Eu sou o Arthur. Você não... É que nem você imaginar, quando você olha para o elefante, ele tem uma cara de elefante, né? Verdade ou não? Você já imaginou o elefante ser chamado de leão? Não dá, né? Você olha para o animal, basicamente você já pinta o quadro nele, rato. Aí está o ratinho, e as mulheres ficam com nojo. Aí você olha a borboleta, você já vê uma coisa leve, né? Batendo as asinhas, colorido. E o nome identifica a natureza, a identidade da pessoa. Se você pegar, eu preparei alguns nomes aqui, você vai ver como casa uma coisa com a outra. Adão significa homem. Moisés, tirado da água. Por que será? Porque ele foi tirado da água. O nome dele tem a ver com a identidade dele, tem a ver com aquilo que ele é, a representação dele. Jacó, usurpador. Diz que Esaú, peludo. Por que Esaú foi colocado o nome de Esaú? Porque ele era cheio de pelo, parecia um animal de tanto pelo que ele tinha. Então, quando alguém dava o nome para essa pessoa, para o seu filho, enfim, significava que estava sendo implantado ali a identidade dele, a natureza dele. Saul, o solicitado, foi o primeiro rei que foi solicitado pelo povo. Daniel, Deus é o meu juiz, o juiz de Deus. Davi, amado. Enoque, consagrado. Por isso que Deus o resgatou para si e tirou ele sem ele ver a morte. Gabriel, homem de Deus. Jó, muito ferido e aflito. Então, quando você ouve Jó, você vai lembrar da aflição dele. Marcos, amável. Guilherme, protetor. Kate, pura. Holly, sagrada. Ethan, forte, firme, sólido e resistente. Então, quando você olhar para o Ethan, você já vai ver que isso ali é uma solidez. Ele para e fala: eu sou o Hulk, pai, e soco na barriga. Porque ali, sem querer, a gente pega o nome, coloca, e no passar do tempo você vai ver que a personalidade da pessoa vai ficar incrustada nela. Jabes recebe esse nome. E a definição de Jabes, a primeira delas é aquele que causa dor. Você imagine alguém no passar do tempo, uma criança, um adolescente, um jovem, enfim, tendo o nome de aquele que causa dor. Quem é que vai casar com um cara desses? Qual é amigo que vai se aproximar para um relacionamento com uma pessoa que tem um nome desses? Quem é que gostaria de ter por perto alguém que o nome e a natureza é aquele que causa dor? Possivelmente Jabes cresceu com a culpa de ter causado dor para sua mãe. Quem sabe você tem vivido exatamente isso? Quem sabe no decorrer do tempo você tem vivido dores que você tem causado na vida de outras pessoas. Possivelmente o teu nome não é Jabes, mas o que você causa de dor aos outros é brincadeira. Verdade ou não? Jabes cresceu com o nome marcado, aonde ele ia, o que ele fazia, quem ele era. Por isso que eles expulsaram Jabes da tribo. Jabes foi excluído porque a definição dele era justamente essa, aquele que causa dor. A segunda definição do nome de Jabes é seco, árido, aquele que é improdutivo ou fraco. Presta atenção como isso pode marcar a vida de alguém. Como alguém vai dar certo, como que alguém vai empreender, como que alguém vai crescer na vida, como que ele vai casar, se relacionar, se multiplicar com alguém que tem esse nome. Sólido, seco, improdutivo. Quem sabe você tem vivido exatamente isso na tua vida? Você é alguém improdutivo? Você é alguém seco? Nada cresce ao teu redor?
nada do que você tenta fazer dá certo, nada que você empreende, seja no relacionamento, seja na tua vida sentimental, seja nos teus estudos, seja no teu trabalho, absolutamente nada dá certo, seja até mesmo dentro do ministério, tudo que você vai fazer, nada dá certo, e você passa o tempo e você vê que você é seco, e terra improdutivo, árido. Assim era esse homem. Eu imagino você tendo o nome marcado como alguém improdutivo, terrível. E o terceiro significado de Jabes não é simplesmente aquele que causa dor ou aquele que é sólido e seco, é aquele que causará dor no futuro. Então presta atenção, não basta você ter causado dor no passado, não basta você ser uma porcaria no presente, você ainda causará dor no futuro. Ou seja, a vida de Jabes era algo que completamente fora daquilo que você desejaria viver na tua vida. Hoje o que você mais vê é homens que causam sofrimento na sua esposa, esposas que causam sofrimento no seu esposo, pais e mães que causam sofrimento nos seus filhos, filhos que causam sofrimento nos pais, amigos, irmãos, parentes, e você vai ver que nós vivemos um mundo de Jabes, onde você tinha a vida inteira para você produzir alguma coisa e você não produziu, onde você tinha tempo suficiente para que a coisa desse certo na tua vida, mas não deu, onde quem sabe você escreveu a tua história lá atrás, machucando todo mundo, ainda hoje você machuca todo mundo, e você está vendo e deseja rechaçar ou rejeitar as pessoas lá da frente por medo que você cause dor a elas. Assim era Jabes, alguém completamente cheio de problemas. Agora, algo poderoso acontece. Existe uma ideia do pedido. Deus é um Deus que gosta de pedido. Deus é um Deus que não faz nada sem pedir para você. Não porque Ele quer a tua permissão, mas Ele quer que você entenda a dinâmica do negócio. Deus não precisa da tua autorização para te abençoar, mas Ele espera que você peça a bênção para poder executar na tua vida. Ele não precisa da tua permissão para mudar o teu casamento, mas Ele espera que você peça esse pedido. Ele não precisa da autorização para organizar os teus sentimentos, mas Ele espera que você peça. Deus ama tanto o pedido, que Ele, diversas vezes na Bíblia, fez o que está lá em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Se você procurar na Bíblia, você verá várias vezes isso que Deus fez com Salomão. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu te darei a você. Jesus, quando andou na terra, uma das frases mais célebres deles era: o que queres que eu te faça? Em outras palavras, qual é o pedido que está no teu coração? Deixa eu falar algo para você. E se Deus hoje falasse ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração a semana inteira, falasse: o que você quer que eu te faça? Se Ele falasse para você, assim como Ele falou comigo, dizendo: olha, qual é o pedido que você tem? O que é que você pediria? Fecha os teus olhos por 15 segundos, vamos lá. O que é que você pediria para Deus? Eu não conheço a tua vida a fundo, eu não moro com você, eu não sei quais são os teus problemas, quais são os teus sonhos, mas se Deus falasse ao teu coração dizendo: e aí? É hora de você pedir. O que é que você pediria? Tudo parte dessa ideia. A regra é pedir e dar-se-vos-á. Esse é o primeiro estágio. E olhe para mim. Quando você pede algo para Deus, existe uma
infusão de esperança na tua vida monstruosa. Você se enche de sonhos novamente, você aumenta a tua esperança, você aumenta a tua fé, você aumenta a tua força de trabalho, você aumenta o ânimo, o gás. Quando você entende essa ideia de você pedir a Deus, é a maior demonstração de que você é um filho e que Ele é o teu pai. Eu não sei quantas vezes os meus filhos me pedem coisa diariamente, repetidamente. Eu sento no sofá, me pede alguma coisa, eu deito, me pede uma coisa, eu estou trabalhando, me pede uma coisa, eu chego, me pede uma coisa, eu abro a porta, me pede uma coisa. É o dia inteiro somente pedindo. Sabe o que isso significa? Que eles dependem de mim, e sem mim eles não podem fazer absolutamente nada. Quando você abre a tua boca para você pedir algo para Deus, você está dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, e sem o Senhor eu não posso fazer absolutamente nada. Sabe, quando você abre a tua boca para pedir, você está dizendo: olha, Deus, eu reconheço que todas as coisas vêm de Ti, não há como eu conseguir nada a não ser que o Senhor me dê. Por isso que o Ethan e a Holly não saem de perto de mim. Pai, me dá isso, pai, aquilo, pai, me dá água, pai, me dá bolacha, pai, café com não sei o que, pai, isso, pai, aquilo, pai, vamos no banheiro, pai, me troca, pai, tira minha meia, pai, coloca tudo. Porque há inserido dentro deles a ideia que para eles mudar a situação deles, eles precisam pedir para o pai deles. Oxalá que nessa noite você entenda que para você mudar a tua vida, você tem que começar a pedir coisa para Deus. Ei, Ele pode fazer tudo na tua vida, mas Ele pediu para Salomão dizendo: e aí, me pede o que você quer, porque aquilo que você pedir é aquilo que eu vou te dar, e ainda eu vou te surpreender muito mais do que aquilo que você está me pedindo. Quem sabe chegou o tempo de você mudar algumas coisas na tua vida. Quem sabe essa é a hora de você começar a pedir aquilo que tanto anseia o teu coração. Diz que Jabes teve uma ideia de pedir 3 coisas para Deus, e eu quero que você saia daqui pedindo as mesmas coisas de Jabes. 1 Crônicas 4, versículo 10, a parte A. Primeiro pedido de Jabes diz o seguinte, 1 Crônicas capítulo 4, no versículo 10, a parte A. Jabes orou a Deus de Israel e disse: abençoa-me e aumente as minhas terras. Esse foi o primeiro pedido de Jabes. Senhor, me abençoe como? Aumentando as minhas terras. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, o meu primeiro pedido é: abençoe as minhas posses, abençoe aquilo que é meu, dando crescimento, aumentando, expandindo, crescendo o meu território. Deixa eu falar para você, quando foi a última vez que você pediu para Deus aumentar aquilo que você possuía? Olha o pedido de Jabes. Jabes não era um homem rico, não era um homem poderoso, ele era um homem comum, marcado da dor, marcado do sofrimento, com o pior nome do mundo, Lula. Imagina você ter o nome de Lula, marcado na história. Terrível, nome marcado na história. Jabes, marcado na história. Primeira coisa que ele pede: Deus, por favor, aumente as minhas riquezas, porque possivelmente ele estava vivendo na escassez, possivelmente ele estava vivendo numa situação terrível, possivelmente ele estava vivendo numa situação limitada. Presta atenção, porque o que eu estou mostrando para você é aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Quem sabe você tem trabalhado muito na força do teu braço, quem sabe você tem se dedicado muito, você tem acordado cedo, dormido tarde, trabalhado além da conta, e tudo bem, não há problema nisso. Você deve fazer isso, isso é parte do homem, isso é dever do homem.
É basicamente o avodá. Enquanto eu trabalho, eu estou adorando a Deus, tudo bem. Só que Jabes sabia que a única maneira de ele ter um crescimento potencializado na vida dele era se ele pedisse para Deus. E a primeira coisa que ele pede é justamente isso: Deus, melhore, cresça o meu território. Eu tenho isso hoje, não é muito, mas se o Senhor me abençoar, aquilo que eu tenho vai começar a se expandir. Quem sabe você está há muito tempo na mesma situação que você vive. Quem sabe já passou anos e você tem o que você tem e não há crescimento nenhum. Não estou dizendo que é errado, eu simplesmente estou dizendo o que Jabes fez. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu estou dizendo que Jabes fez um pedido para Deus, dizendo: Deus, aumente as minhas posses. Quem sabe você pensa que é pecado, quem sabe você pensa que isso é errado. Jabes, quando levanta as suas mãos aos céus e ele ora, diz: Deus, me abençoe aumentando o meu território. Livro de Salmos, capítulo 2, versículo 8, o salmista escreve o seguinte, Salmos capítulo 2 e no versículo 8, diz: pede-me, 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 e te darei as nações como herança, até os confins da terra como tua propriedade. Presta atenção que tudo que tem a ver com posses vai demandar de trabalho e de pedido. Não basta apenas trabalhar, porque Deus é o dono de todas as coisas. Vai depender de pedido. Se você não pede, a primeira regra, não recebe. Quanto mais você pede, mais você recebe. Não estou falando para você só pedir isso. Esse foi o primeiro pedido de Jabes. Pede-me. Deus está mandando, Ele está te dizendo, Ele está te obrigando, Ele está dizendo: filho, se o teu problema é falta de recurso, a ideia é: pede-me e te darei. Deus é o dono de todas as coisas. Pede-me e eu te darei. Só não te dei porque você não pediu. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, você possuirá a terra. Jabes era a marca da miséria, ele era a marca do fracasso. Quem queria fazer negócio com um cara desse? Ninguém. Quem gostaria de comprar algo? Ninguém. Vender algo para ele? Ninguém. Seco, árido, sem crescimento, sem multiplicação, causador de dor, ainda vai causar lá na frente. Você imagina? Ninguém. A primeira coisa que ele faz é: Deus, por favor, aumente as minhas terras, aumente as minhas posses, porque não dá, porque eu estou vendo que com os outros eu não consigo, então é contigo. Se você não levanta os teus olhos em algum momento, e você olha a situação que você está e diz: Deus, do jeito que está não dá, e você começa a viver, e a vivenciar, e a visualizar algo novo, as coisas não acontecem para você. Quem sabe, esse é o tempo de você pedir: Deus, aumente a minha empresa. Passou-se 5 anos e está na mesma. Deus, aumente o meu negócio, porque já estou há 15 anos na mesma situação. Deus, aumente, cresça, faça alguma coisa. Do jeito que está, não dá. Jabes estava vivendo exatamente o estancamento daquilo que Deus tinha dado para ele. O mesmo Deus que deu para você é o mesmo Deus que pode dar o crescimento. Pega essa palavra na tua vida. O mesmo Deus que abriu a porta para você ter o teu negócio, ou quem sabe o teu emprego, é o mesmo Deus que pode te promover, é o mesmo Deus que pode multiplicar tudo aquilo que você tem. O mesmo Deus que te deu o carro quando você comprou, é o mesmo Deus que pode fazer com que você compre outro. O mesmo Deus que deu a primeira casa, ou a segunda, ou a casa que você tem hoje, é o Deus que pode multiplicar muito mais. O Deus não mudou. Quem sabe você parou de pedir, e esse é o X da questão. Essa é a hora de você pedir. Deus não o colocou no mundo para você apenas existir, mas Ele colocou você para crescer.
multiplicar, dominar, de acordo com a bênção de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Se você pegar a Bíblia, Isaías 54, versículo 2 até o 4, Isaías faz uma oração, um apelo, um clamor. Isaías 54, versículo 2 e 4, ele diz o seguinte: alargue o lugar da sua tenda, estenda o toldo para todos os lados das cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Versículo 3, pois você se estenderá tanto para a direita como para a esquerda, seus descendentes desaparecerão nações e instalarão em suas cidades abandonadas. E o versículo 4 diz: não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhado, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Sabe, essa foi a palavra de Jabes. Ele disse: vou começar crescendo aquilo que eu tenho, e se passei vergonha no passado, era porque eu não tinha pedido para Deus. Mas hoje eu peço para Deus e Ele vai mudar a minha história. A vergonha do ontem não significa a vergonha do amanhã. O meu fracasso do ontem não significa o meu fracasso do amanhã. Deus não precisa do teu passado para escrever uma nova história na tua vida hoje. Essa é uma das frases que mais me marca, porque os meus erros de ontem não significa que Deus vai levar em consideração amanhã. Agora, o que eu não posso parar é de pedir para que Ele aumente aquilo que eu tenho. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: você precisa pedir para que Deus aumente aquilo que você tem. Ei, não me pergunte por quê. Tem coisa que eu não entendo na Bíblia, eu simplesmente leio e falo: ó, é isso que Ele fez? É isso que eu vou fazer. Não me pergunte por quê, simplesmente é isso que Ele fez? É isso que eu vou fazer. Se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Se Deus abençoou ele, vai abençoar a mim. Se ele cresceu e multiplicou as terras que ele tinha, irá crescer e multiplicar as terras que eu tenho. Sabe por quê? Porque a regra é base: todo aquele que pede, recebe. Quem sabe tem que ser a coisa mais potente da tua vida no dia de hoje. É você entender que você precisa pedir. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10. Meu Jesus, eu não tenho tempo para tudo que eu quero falar. 1 Crônicas 4, 10b, vamos acelerar um pouco. Diz o seguinte: o segundo pedido de Jabes. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo. Olha o segundo pedido de Jabes: que a tua mão esteja comigo. Sabe por quê? Porque não basta você pedir crescimento das tuas posses, se a mão de Deus não estiver com você. Não existe cofre poderoso para guardar aquilo que você possui. Não existe seguradora que possa segurar aquilo que você possui. Mas existe algo que é mais poderoso do que arma, do que colete, do que banco, do que cofre, do que qualquer outra coisa, e é a mão poderosa do Senhor. Jabes sabia que se quero crescimento na minha vida, eu vou precisar de alguém que tenha uma mão poderosa sobre a minha vida, e essa pessoa e esse ser é Deus Todo-Poderoso. Ei, quando foi a última vez que você pediu para a mão de Deus estar sobre você? Quem sabe você está tão fora do eixo, pedindo um monte de coisa nada a ver, e você vai aprender com um homem que entende que a mão de Deus não é a mão do homem. Ele entende que a mão de Deus é mais poderosa do que qualquer outra mão. Ele compreende que Deus é poderoso em todas as coisas que Ele empreende. Salmo capítulo 36, versículo 12, e fica aí no computador atento que vai ter uns 3 versículos para você achar aí. Salmo 136, 12 diz o seguinte: 136, coloca um a mais aí,
Salmo 136, versículo 12: com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Deuteronômio capítulo 26, versículo 8, diz o seguinte: Deuteronômio capítulo 26, 8 diz: e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos termináveis e com sinais maravilhosos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte, 1 Pedro 5, 6: portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo do tempo devido. Sabe, quando você compreende isso, é você dizer: Deus, eu sei que existe uma mão que é mais poderosa do que todas as mãos, eu sei que o meu conhecimento é legal, eu sei que a minha boa vontade é bacana, eu sei que as minhas pernas são fortes para ir e voltar, mas existe algo mais poderoso do que a mão de Deus? Não. Sabe, quando você tenta lá com a tua chave abrir a porta, você pode até fazer com que a chave gire no cilindro, mas quem sabe você não tem a força para empurrar a porta. Agora a mão de Deus, com um toque ela se abre. Quem sabe você está batendo em muros aí e o muro não quebra, mas com a mão de Deus você consegue. Quem sabe o que você precisa não é de um sócio, quem sabe o que você precisa não é de alguém que fica batendo no teu ombro, quem sabe aquilo que você precisa não é de alguém que fica te impulsionando. Quem sabe você está dizendo: pastor, se alguém me ajudasse daria certo. Sabe o que Jabes pensa? Ele diz: bom, meu nome é o pior nome do planeta, ninguém quer nada comigo. Deus, faça com que o meu território, com que as minhas posses cresçam, e me dá a tua mão aqui, porque eu vou segurar nela, que a tua mão nunca se aparte de mim. Lembra alguns domingos atrás que eu falei sobre a mão de Deus? Ei, pegada na minha mão, se eu estou caminhando com Deus, Ele está comigo, não há impossíveis para mim. Você imagina você 24 horas por dia, com o braço forte do Senhor agindo na tua vida? Você imagina você acordar de manhã e saber que você não está sem alguém para te apoiar, que alguém está ali para junto com você? Se você compreendesse a oração de Jabes, você mudaria a tua vida. Quem sabe o que você está tentando fazer é na força do teu braço, enquanto você deveria dizer: Deus, que a tua mão esteja comigo. Ela é poderosa para fazer sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Não há impossíveis para a tua mão. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10, a parte C, termina o último pedido de Jabes. Jabes orou a Deus de Israel e disse: abençoa-me, aumentando as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e me livrando de dores. Sabe qual foi o pedido número 3 de Jabes? Proteção. Proteção. Jabes sabia que ele tinha causado dor para muitas pessoas. Jabes sabia que ele era problema para muita gente. Por isso que quando Jabes ora, ele sabe que na medida com que ele vai crescendo, na medida com que a mão de Deus está sobre a sua vida, ele sabia que ele precisaria de proteção. Deus, que a tua mão esteja sobre mim, para me guardares dos males e me livrar de todas as dores. Salmo 121, versículo 1 até o 8, não precisa colocar na tela, quero ler aqui rapidamente. Diz: levanto os meus olhos para o monte, e eu faço a pergunta: da onde vem o meu socorro? E diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. Ele é o meu protetor e Ele se manterá sempre alerta. Sim,
Ele é o protetor de Israel, Ele não dormirá, Ele sempre está alerta. O Senhor é o meu protetor, como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sabe, olha o pedido de Jabes: Deus me proteja, para que eu não machuque ninguém e que ninguém me machuque. Deus me proteja, para que quando eu faço um negócio, esse negócio dá certo. Deus me proteja, o meu casamento, para que pensamentos, ciladas demoníacas, investidas de Satanás não entrem na minha vida. Deus me proteja, sabe, porque você pode tentar se proteger, mas não funciona, você dorme. Há um Deus que não dorme, há um Deus que te protege quando você chega no teu trabalho, há um Deus que te protege quando você sai, há um Deus que te protege você quando tu entra no teu carro, há um Deus que te protege você quando você fecha os teus olhos e entra lá no zono 100, no zen, que ninguém consegue te despertar. Há um Deus que te protege. Deixa eu falar algo para você. Jabes estava pedindo o mesmo Deus que protegeu José da cova da cisterna. Jabes estava pedindo o mesmo Deus que protegeu José na prisão. Jabes estava pedindo o mesmo Deus que protegeu Moisés da fúria de Faraó. Jabes estava pedindo a proteção do mesmo Deus de Abraão, quando teve que fugir diversas vezes. Jabes estava pedindo a proteção do mesmo Deus que salvou Davi da boca do leão, do urso, do gigante. Jabes estava pedindo a proteção de Deus que havia salvado Daniel na cova dos leões. Deixa eu falar algo para você. O Deus que cuida de pássaros, o Deus que cuida de folhas, é o mesmo Deus que cuida da tua vida se você pedir. Eu não sei se você alcança a entender todas as palavras que eu falo, mas o que você precisa na tua vida é pouca coisa. Você só precisa pedir 3 coisas: que Deus multiplique aquilo que você tem, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida e que Ele te proteja todos os dias da tua caminhada, para que você possa viver o espetacular, o extraordinário, assim como aconteceu com Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, Jesus amado, diz o seguinte: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e livrando-me das dores. E como é que termina o texto? Como que termina o texto? Coloca ali na tela, fazendo favor. O mesmo Deus que atendeu o pedido de Jabes é o mesmo Deus que pode atender o teu pedido. Olha como a história de Jabes muda. Entenda isso. Eu não estou falando para você que pode demorar 20 anos. Eu não estou dizendo para você que vai demorar uma semana. Eu estou dizendo o seguinte: que depois que ele faz esses pedidos, Deus atende o pedido dele.